Senhor presidente, senador Cícero Lucena, senhoras e senhores senadores, do Dia Internacional da Democracia, instituído pela Assembleia Geral da ONU para marcar a adoção da Declaração Universal sobre a Democracia no âmbito da União Interparlamentar. Podemos então reafirmar nesta Casa não apenas o conceito e os valores da democracia, mas também o estreito vínculo entre este regime e o pleno funcionamento dos parlamentos nas sociedades contemporâneas. É a liberdade de expressão, com ênfase no funcionamento livre e regular dos meios de comunicação. Essa reflexão decorre das várias tentativas de cerceamento da liberdade de expressão, particularmente na Venezuela e na Argentina, onde grandes e tradicionais grupos de mídia têm sido intimidados e até perseguidos pelos governantes desses países. Esse tem sido o altíssimo preço pago pelos meios de comunicação simplesmente por praticarem aquilo que é o seu ofício, manter bem informada a comunidade de seus leitores, ouvintes e telespectadores, relatando os acontecimentos de interesse jornalístico com isenção e soberania. A democracia, senhoras e senhores senadores, não pode ser entendida como um regime estático, pronto e acabado. Ela está permanentemente em construção. Ela vive um processo contínuo de aprimoramento do qual participam vários atores e, deste modo, a opinião pública passou a constituir a referência das sociedades modernas. Os meios de comunicação assumiram uma importância tal que para eles se criou a expressão quarto poder, em alusão aos três poderes típicos dos Estados democráticos. Pode-se dizer que este quarto poder tende a compensar algumas das fragilidades da democracia, como o eventual distanciamento entre representantes e representados, ou a preponderância de alguns dos poderes tradicionais por força de determinadas circunstâncias. Ainda que movida por interesses próprios do mercado, a mídia comercial se consolidou no mundo ocidental como um contraponto a possíveis investidas totalitárias ou centralizadoras do poder público. Assim, credenciou-se a merecer a credibilidade do cidadão e da coletividade neste jogo de poderes, mesmo que na sua individualidade, esses meios de comunicação possam ter pontos de vistas e ideologias completamente conflitantes. Esse reconhecimento não vem ocorrendo em países como a Venezuela e a Argentina, entre outros, o que comprova o quanto são frágeis a concepção e a tradição de democracia na América Latina. Na Venezuela, o que mais nos chama a atenção é a situação que vive a Globovision, ameaçada de perder a licença por, supostamente, ter veiculado mensagens que atentariam contra a segurança da nação e representariam uma violação à lei que rege o setor. Não se pode ignorar um perigoso precedente, que foi o fechamento em 2007 da RCTV. Não se pode ignorar também
a recente decisão do governo Chaves de revogar nada menos de 34 licenças de rádio e de canais de televisão naquele país, o que gerou protesto de várias partes do mundo. Diversidades de pontos de vista, senhor presidente, é o que não tem sido tolerado também na Argentina, onde o governo encaminhou ao Parlamento um projeto de lei de serviços audiovisuais que autorizava empresas de serviços públicos, basicamente companhias telefônicas, a atuar como fornecedoras de TV a cabo. Senador Mozarino Cavalcante, é um prazer receber uma parte de Vossa Excelência. Senador Alberto Cavalcante, Vossa Excelência faz um alerta ou chama a atenção para um ponto interessante, já que comemoramos há poucos dias o Dia da Democracia. Como pode haver democracia sem imprensa livre? Gostemos ou não gostemos do que se publica, é exatamente esse o papel fundamental da imprensa para a democracia. É informar, mesmo que eventualmente erradamente. Mas o que não pode é que o presidente ou o chefe de Estado de plantão é que julgue o que a imprensa deva dizer. E na medida que contraria os seus pensamentos, começa a inventar leis, medidas para justificar o fechamento daqueles que não, vamos dizer assim, rezam na sua cartilha. Eu li há poucos dias um artigo sobre a Venezuela, não vou nem falar de Cuba, né, porque Cuba só tem um jornal oficial que só fala o que o partido único quer. Mas na Venezuela, o que vem acontecendo, eu li recentemente esse artigo, eu repito, que diz o quê? Através de eleições que aparentemente e realmente não há muita evidência de que tenham sido fraudadas, o presidente Chaves agora se elege e se reelege quantas vezes quiser. Já acabou com o Senado, elegeu uma Assembleia Nacional, que é a Câmara dos Deputados, em que a oposição, por equívoco, não participou, portanto, ele fez praticamente todos os deputados, e hoje tem uma oposição pífia, e ele está, portanto, o Poder Judiciário ele desmontou e agora está calando as vozes, como você já colocou aí, várias cassações de concessões, etc. Portanto, passando a querer que lá só exista uma voz da imprensa, que fale bem dele. E o Brasil precisa estar atento a isso. Nós não podemos aceitar no Brasil sequer uma semelhança com esse tipo de comportamento de países como Vossa Excelência citou aí. O Brasil já venceu etapas difíceis na sua caminhada para a democracia e não pode condescender com o primado da democracia, que é a existência de uma imprensa livre e de um legislativo atuante. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que se caracteriza como um combativo parlamentar, honrando aí a dinastia dos Cavalcantes. O projeto, de acordo com os analistas, tinha o claro propósito de ferir os interesses do Grupo Clarim, o maior conglomerado de mídia do país e líder no mercado de TV a cabo. Senhores senadores, a liberdade de bem informar aos cidadãos de tudo o que ocorre na vida pública é uma prerrogativa da qual não podemos abdicar. Agressões à imprensa e ao livre direito de expressão ocorrem em todos os quadrantes do mundo, mas é natural que nos preocupemos primeiramente com a vida nacional e, em seguida, como se fora em círculos concêntricos, com dos nossos vizinhos, por uma questão de proximidade geográfica e de identidade cultural. Assim é, com pesar que registro as recentes intimidações e agressões que os meios de comunicação vêm sofrendo na Venezuela e em outros países da América Latina. Mas é também com redobrada confiança que vejo as reações de todos aqueles que não se dobram ante a tais ameaças. E com eles me congratulo, convicto de que a sociedade brasileira e latino-americana há de estar unida
nessa luta pelo direito à livre manifestação do pensamento e pelo direito à informação e pelo direito às inegáveis vantagens dos regimes plurais e democráticos. Essa convocação de defesa da imprensa. Acabamos de ouvir o senador Roberto Cavalcante, ele é da Paraíba, empresário vitorioso no ramo da comunicação.